Bom, a gente volta a falar agora dos fortes temporais que provocaram a morte de pelo menos 21 pessoas no estado de São Paulo. Para falar sobre os transtornos, mortes, desabrigados causados pelos temporais, a gente vai conversar agora com a prefeita de Francisco Morato, Renata Ceni. Prefeita, imagino a dificuldade que seja e que esteja sendo, né, os últimos dias hoje aí na cidade. Como é que está a situação por aí? Quantas pessoas morreram com as chuvas na cidade e quantas pessoas ainda estão desaparecidas? Bom dia. Olá, bom dia. Nós temos acompanhado e monitorado 24 horas, então desde a manhã de ontem nós começamos a acompanhar os 183 chamamentos do nosso grupo de defesa civil e fazer o monitoramento e as intervenções. Resultado disso é a sensibilização das famílias para que saiam numa área de risco. Então, nós temos 40 pessoas abrigadas, são 3 grupos familiares e já 3 abrigos organizados, caso haja mais necessidade. Infelizmente, a gente perdeu 4 vidas, são crianças entre 8 e 16 anos, de uma comunidade do Rosa e do Santo Antônio. Choveu equivalente a 1 mês e meio nos últimos 4 dias na nossa cidade. Ainda a chuva permanece, ainda que fininha, mas perigosa, porque nosso solo está extremamente encharcado e isso demanda extrema atenção e alerta às nossas famílias. Então, nesse primeiro momento, está havendo uma série de sensibilizações de recuperação de áreas, de vias públicas, mas também de sensibilização a essas famílias para que a gente crie uma série de suportes para que elas sejam protegidas e sejam protegidas suas vidas. Prefeita, essa é uma época muito comum de se ocorrerem, infelizmente, tragédias como estas. Até porque eu gostaria de uma avaliação da senhora, por que é difícil evitar que as pessoas construam moradias nesses locais que são diretamente atingidos quando chove bastante, até porque a política habitacional ainda não é eficiente. Qual o problema que se tem hoje de prevenir que tragédias como essas aconteçam, já que todo mês de janeiro, infelizmente, a gente noticia desastres assim? Sim, a gente tem que fazer aqui um contexto histórico, né? São muitas famílias que elas acham nas cidades um lugar para habitação e consolidar essas famílias. Nós temos casos aqui de situações de área de risco que são famílias há muito tempo consolidadas. Então, historicamente, os municípios acabam recebendo essas famílias por uma série de questões históricas, sociais, como você disse, e a acolhida é humana nesse primeiro momento. Só que se o planejamento não for, né, e acontece as famílias mediada por um controle de engenharia, claro, muitas famílias não têm essas condições, elas constroem sem a percepção do risco dessas áreas. Então, a gente vai fazendo as percepções e orientando essas famílias, mas elas já são consolidadas. Então, é feita uma série de estratégias dentro de um plano de contingenciamento que a gente identifica o risco. Então, se essa família não está no risco 4 e 3, por exemplo, identificado com a Defesa Civil, a gente consegue consolidar e fazer com que esse entorno dessa família crie alternativas, estruturas fortes, muro de arrimo e outras estruturas de engenharia. Se essa família está no risco 3 e 4, há necessidade de tirar e haver programas de habitação. Nesse caso agora, na cidade, como a cidade inteira foi atingida pelas chuvas, criou-se uma nova necessidade de mapeamento, porque muita gente foi afetada, inclusive lugares que a gente nem imaginava. Então, hoje, esse tem sido o desafio daqui na nossa cidade. Prefeita, a cidade está em situação de emergência. O que isso significa na prática? Pode agora, a partir de então, receber ajuda do governo federal? O governo estadual, como é que está ajudando? Perfeito. O município fez o decreto de emergência e isso permite que a gente receba os recursos e faça o atendimento primário dessas famílias, auxílio emergencial, ajuda humanitária, auxílio aluguel. Então, a gente pega essas famílias, acolhe, faz o planejamento de tempo com essas famílias, porque a resposta tem que ser rápida, e esse recurso é já previsto para o município receber nos próximos dias e com os documentos em ordem, ajuda tanto a gente operar como prestar conta num determinado momento em que os entes federados assim solicitar. O município deve receber qual valor do governo estadual e deve solicitar também ao governo federal alguma ajuda? Isso, o governo estadual já manifestou recurso na ordem de 2 milhões para necessidades primárias de auxílio a essa família e o governo federal pediu toda a documentação que a gente apresentasse o decreto de emergência e sinalizasse as áreas que foram comprometidas, para que há uma estratégia de desenvolvimento de ação.
Prefeita, a Defesa Civil deve ter tirado, né, e várias famílias estão desabrigadas, famílias de regiões de áreas de risco e deslocado essas famílias para outros locais. Quanto tempo que a Prefeitura prevê que essas famílias vão ser retiradas dessas áreas de risco? Como está sendo feita essa avaliação, né, pela Defesa Civil? Já foram retiradas, hoje nós temos 40 pessoas já acolhidas e agora há um monitoramento de retorno aos locais já identificados para ver as condições dessas famílias. Então, ao todo tempo, a gente vem sensibilizando. Há um sentimento natural que as famílias fiquem em seus territórios e nas suas casas, por uma série de questões, para proteger o seu bem, às vezes é o único bem que ela tem, e para monitorar. Só que a gente vem a todo tempo sensibilizando para que isso não aconteça, que nesse momento a gente tem que privilegiar a vida e depois, junto com essa família, fazer um monitoramento. Então, a acolhida elas estão. O que elas precisam agora é de bastante orientação e de todo esse suporte interdisciplinar que nós estamos fazendo aqui na cidade. Quem quiser ajudar, como faz? Nós temos o Fundo Social de Solidariedade. A própria comunidade moratense já suportou todas as necessidades, então a gente agradece muito, mas nesse momento, graças a Deus, a gente tem recebido muito apoio da própria cidade e dos amigos, claro que sempre do entorno, dos prefeitos vizinhos e tudo mais. Então, nesse momento, o Fundo Social está bem abastecido. Mas no dia de hoje, eu digo, né? Talvez amanhã a gente precise de uma outra campanha para ajudar essas famílias. Prefeita, teve algum tipo de aviso a esses moradores que estão nessa área de risco, de que teria essa chuva forte e pudessem se deslocar, evitar eventualmente as mortes que foram registradas aí na cidade? Sem dúvida, essa é uma primeira preocupação da Prefeitura, então a gente começa, através dos canais de comunicação, fazer. Essas pessoas que estão em área de risco, pelo nosso mapa de contingenciamento, elas são cadastradas na Defesa Civil e elas recebem um alerta por WhatsApp. É muito rápido. Então, tanto elas recebem um alerta da cidade, como elas recebem um alerta do município. E aí a gente tem os grupos nos bairros. Então, esse alerta ele é feito sistematicamente, com pouca ou muita chuva. Qualquer alerta de chuva, a nossa comunidade é avisada. Quais outras áreas ainda demandam maior atenção? Todas. Francisco Morato, como foi atingido por um volume muito grande, nosso território inteiro está em alerta. Mas, claro, alguns bairros merecem mais atenção. Então, eu posso dizer para você que o São João, o Jardim Rosas, aqui uma comunidade do Vila Capua. Então, todas essas estão, vamos dizer, uma atenção ainda maior. Mas se eu for dizer a dimensão para vocês de alerta, é a cidade inteira de Francisco Morato. Francisco Morato, que fica ali perto, né, de Franco da Rocha, também uma cidade bastante atingida pelas chuvas aqui na região metropolitana de São Paulo. Agora, prefeita, esse aviso, né, das famílias que é feito periodicamente pela Prefeitura, a minha dúvida é, porque as famílias têm para onde ir, elas saem desse momento, quanto tempo elas são avisadas de que aquilo pode acontecer? A chuva veio muito mais forte do que o esperado, como que esse alerta é feito para ser de uma forma mais efetiva, né? Porque a gente viu aí 4 jovens morrerem. Ela é feita de várias formas, né? Nos canais de comunicação da Prefeitura, sistematicamente. Se você pode olhar, toda a nossa rede de apoio é feito. No alerta no celular dessas famílias, porque todas elas são mapeadas. Ocorrências novas, a Defesa Civil vai pessoalmente. Nesse momento, por exemplo, não foi só a Defesa Civil. Nós pegamos todo o staff da Prefeitura, de engenharia, de obras, todos os profissionais de trânsito, todos fizeram o alerta e foram para as comunidades. A gente dividiu os bairros e sistematicamente essas famílias são orientadas. A resposta tem sido rápida em relação a acolher essas famílias. Ontem mesmo, por exemplo, a gente começou os alertas às 6 da manhã, no horário da tarde, às 5 horas, a gente já estava com todas as famílias abrigadas devidamente, bem acolhidas, com alimentação e com staff de serviço social para fazer o planejamento com essa família. Então, a gente acaba respondendo de todos os canais. Nós temos as praças de internet no bairro para chegar essas informações. Nós temos todos os colégios municipais, eles estão alertas dentro desse plano de contingência para ajudar suas comunidades. Os próprios comitês internos, que a gente fez treinamento com a cidade de defesa civil, de plano de contingenciamento. Como a cidade por anos, né, ela já conhece um pouquinho dessa realidade, a nossa comunidade acaba ficando um pouco em alerta.
E é como você disse, né? Às vezes é tão rápido que acontece que, infelizmente, a gente tem perdas de vidas. E o que a gente faz, então, é lutar muito para que isso não aconteça e atinja outras famílias. Renata Ceni, prefeita de Francisco Morato, muito obrigado por, em meio a todo esse trabalho que vocês estão tendo aí, nos atender e passar mais informações a quem nos assiste. Perfeito. Obrigada.